Querido diácono Nário, queridos seminaristas Daniel, seminarista Marcos, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais um dia de nossa novena em honra a São João Evangelista, nosso padroeiro. E hoje, como vocês bem viram, o cartaz da festa, nós somos convidados a meditar no tema o amor sobre a nossa comunidade. Eu gostaria que nós repassássemos as leituras e, repassando-as, pudéssemos olhar para essas leituras bíblicas e ver como elas nos proporcionam hoje uma compreensão da nossa relação com Deus, da nossa relação com os outros, e como elas também nos proporcionam, apesar de talvez parecer que não, mas esta reflexão sobre o amor à nossa comunidade paroquial. Nós somos corpo místico de Cristo, nós somos membros deste corpo místico, mas não somos membros avulsos, somos membros que pertencemos à Igreja Católica Apostólica Romana, na Diocese de Anápolis, na paróquia São João Evangelista. Então, temos uma pertença. É importante, então, meditar no amor sobre a nossa comunidade. Na primeira leitura, que é uma leitura conhecida de todos nós temos, quando depois do pecado original, depois de terem comido fruto da árvore, Adão e Eva se escondem. O Senhor sai no paraíso, porque passava todas as tardes para passear. Então, chama Adão, o Senhor: onde estás? Adão responde: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo e me escondi. Amados irmãos, essa pergunta também hoje serve para nós. Onde estás? Onde estás? Onde estás na paróquia? Onde estás em referindo-se no amor à comunidade São João Evangelista? Onde estás quando o teu pároco, seja ele qual seja, porque não servimos ao padre, o padre passa, veio um, virá outro, e virão outros. Nós passamos, irmãos, vocês vão permanecendo. Mas onde estás quando, por meio do pároco, Deus nos convoca às pastorais, nos convoca às reuniões, nos convoca aos serviços na igreja, nos convoca a sonhar alto, nos convoca a uma nova etapa na vida da comunidade? Onde estás? Por que nos escondemos? Onde estás? O pecado rompeu a comunhão original com Deus e entre os seres humanos. Ele se escondeu porque pecou e ficou com medo. Então a pergunta primeira é: onde estás? Mas a segunda é: por que nos escondemos? Por que nos escondemos tantas vezes? Por que nos escondemos e, de fato, então não amamos de verdade a comunidade? Até parece às vezes, mas lá no fundo não amamos. Ou fingimos que amamos, mas na verdade amamos o nosso próprio egoísmo, porque queremos servir, mas servir do nosso jeito. Hoje pela tarde eu reunia com jovens e casais que vão servir ao SEGB na paróquia, numa formação. Iniciava dizendo isso: vocês não servem. O nosso seminarista conduzia a adoração e ele iniciava dizendo isso: vocês não servem ao Padre Oswaldo, ao Padre Eduardo, servem a Deus. E é isso, serviço a Deus. Então a pergunta é: por que estou servindo? Por que estou me escondendo? Por que escondemos? Alguns não querem servir a Deus, querem servir a si mesmos. E fingem então servir a Deus. Colocam ali, uma maquiagem de serviço ao Senhor. Porque querem servir do seu jeito, não do jeito que Deus pede. A gente falava disso depois, posteriormente.
com algumas palavras distintas, mas falávamos disso na formação, né? Porque então quando se diz, olha, é preciso participar da formação, é preciso ir nas reuniões, é preciso fazer assim um encontro, é preciso fazer isso, aquilo, outro, é preciso seguir o que o diretor espiritual pede. Ah, não, mas aí vou fazer só assim, né, do meu jeito. Onde estás? Por que te escondes? É o pecado que rompe a comunhão. É o pecado que nos afasta do amor de Deus, do amor uns aos outros, mas também do amor à nossa comunidade. Precisamos, irmãos, pensar nisso. Estamos aqui hoje nesta festa de São João Evangelista. Como anda o nosso amor à comunidade? Estamos servindo a Deus ou estamos nos servindo? Ou estamos escondidos? Nós somos mais capazes de corresponder ao chamado de Deus através da igreja, mas não de uma igreja assim que está nas nuvens, como eu falei, como corpo místico de Cristo, da igreja, mas desta igreja particular, Diocese de Anápolis, que se particulariza na paróquia São João Evangelista. Eu sou capaz de servir? Porque é aqui que Deus te convida a servir e ser santo. É preciso entender isso. Ministros estão aqui todos, né, a grande maioria. Servimos a Deus realmente? Ou atendemos quando? Porque tem muitos mais, com certeza. Será que todos que poderiam estar, estão, ou alguns realmente não podem por motivos realmente verdadeiros, ou outros por motivos fúteis? Porque às vezes inventamos motivos, para não estar. Motivos fúteis. Nos escondemos. E aí entra uma coisa pior. Nos desculpamos do pecado do outro. Então pecastes, comestes o fruto. A mulher que tu me deste, Senhor, por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Olha só, Adão. Foi ela, Senhor. Foi ela. E aí, a mulher responde, foi a serpente que me enganou. Vai delegando a culpa para o outro. Não é capaz de falar assim, Senhor, eu me deixei levar. Eu pequei, Senhor. Não somos capazes de dizer, eu errei. Eu não atendi o chamado. Eu não fui. Eu falhei. Eu não amei como devia a minha comunidade. Eu não amei o Senhor na minha comunidade. Porque amamos a Deus na comunidade. Não amamos o padre. Não amamos o coordenador. Não amamos uma festa, um festeiro. Não amamos um palestrante. Amamos a Deus, cabeça desse corpo místico de Cristo. Mas nós, às vezes, vamos delegando, amados irmãos, delegando essa culpa a outros. Ah, não, é por causa dele, é por causa dela, é por causa disso, é porque eu não gosto do fulano, e assim do ciclano, e tal, e aquilo outro. Como se também nós não fôssemos miseráveis, não é verdade? E vamos delegando culpa para nos excusar de amarmos a Deus na comunidade. O amor à nossa comunidade, amados irmãos, nós vemos aqui. Bem, depois, vamos à segunda leitura. A segunda carta aos Coríntios, São Paulo nos lembra que, embora possamos enfrentar muitos sofrimentos e dificuldades, nós não devemos desanimar. Não desanimemos, porque temos a esperança da ressurreição. Temos a esperança da ressurreição, esse Cristo vivo e verdadeiro, a qual nós servimos. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, vai dizer em outro momento a Escritura. Nós servimos um Cristo, Deus vivo e verdadeiro. Portanto, amados irmãos, nós temos a certeza de quem nós servimos, a que viemos aqui. Se eu perguntar, o que viemos fazer aqui hoje? Tem uma banda antiga, a banda, acho que é Dominus, né? Que tinha uma música animada, né? Então, tal, era muito bom. Eles tinham uma música lá animada, dizia assim: se perguntarem o que eu vim fazer, o que eu fui fazer, eu fui encontrar Jesus. Era uma música animada, são muitos membros, né? E tinham, né, muita percussão. Essa música é verdade. Se perguntarem o que eu fui fazer, eu fui encontrar Jesus. O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim encontrar Jesus. Mas o que eu vou fazer? Tá bom, na missa, padre, eu sei. Aqui se atualiza o mistério pascal.
Cristo vive verdadeiro na Eucaristia. Mas Cristo vive verdadeiro também em vocês. Jesus fala assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Vocês aqui são muito mais que 2, não são? Por isso que é importante chegar antes na missa, já ir preparando o coração. Porque a primeira maneira da presença de Cristo na missa é a assembleia reunida. A primeira maneira da presença de Cristo na missa são vocês reunidos. Porque onde 2 ou mais estiverem meu nome, ali estou eu. Mas também numa reunião de pastoral, numa reunião de um projeto, numa formação de uma equipe. Também quando se reúnem para rezar o terço, numa reunião do grupo de oração, onde vocês, um terço em família, numa reunião com o sacerdote, numa catequese, porque ali, creio eu, que estão em nome de Jesus, ou estão em nome de outra coisa do encardido. Se estão em nome de Jesus, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali estou eu. E é por isso que você deve ir. Olha o que vocês disseram e que eu também, que nós respondemos no início da missa. Respondam. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Qual a resposta? Vocês que disseram que vocês vieram aqui por causa do amor de Cristo que reuniu vocês. Esse amor de Cristo que nos reuniu. Olha só, amados irmãos. Essa é a nossa esperança. Não desanimemos, porque sabemos em quem depositamos a nossa esperança. Mesmo que venham sofrimentos, tribulação momentânea, não acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. As coisas passam, vão dizer São Paulo. Tudo passa. E é por isso que devemos dedicar a nossa vida para Deus. É por isso que devemos desgastar a nossa vida na comunidade. O prêmio que o sacerdote vai ganhar não é o aplauso da comunidade, não é o aplauso do bispo. É a vida eterna. É por isso que nós nos desgastamos. Olha, eu fiquei 5 anos na paróquia e tinha 1 ano de paróquia somente. E lá não tinha nem igreja ainda, né? Que vocês vão construir a paróquia nova, né? A igreja nova, vocês merecem, porque Deus merece, a comunidade também. Ajudem, colaborem, se empenhem. Dá medo, o padre tem medo, a comunidade tem medo. Cheguei lá, tinha uma paróquia construindo lá. Ia rebocar, ia começar o reboco. A paróquia sem condições. Tudo por fazer, primeiro ano de paróquia somente. Não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. E aí, desses 5 anos, 1 ano e meio eu tive vigário. E nós conversávamos muito, o padre Max, que hoje está na Nossa Senhora das Graças, substituiu o padre Marcelino lá, mas ele veio para cá, quando ele veio para cá, e nós conversávamos, ele dizia, nós conversávamos certa vez, ele falou: padre, nós aqui sofremos as dificuldades para plantar a semente, para ver que outros colham no futuro. Eu falei: isso, irmão, isso. Nós agora empenhamos, nós fazemos a nossa parte, colocamos e fazemos tudo que podemos. E ele fez a parte dele, sumiu a paróquia, depois eu continuei mais ainda 2 anos e alguma coisa. Não queremos a glória deste mundo. Nós passaremos, mas queremos deixar o melhor para Deus. Nada se compara à glória de Deus, amados irmãos. A esperança nossa é o Senhor, este Cristo vivo. É por Ele que nos reunimos, é por Ele que nós fazemos. E mais, aqui na segunda leitura vai dizer também uma coisa interessante. Nós cremos e por isso falamos. A nossa fala tem que ir acompanhada da nossa fé. O nosso fazer tem que ir acompanhado da nossa fé. A fé que nós professamos deve se traduzir em ações concretas de amor e serviço dentro de nossa comunidade paroquial. Eu creio em Deus, eu amo a Deus. A fé que eu professo na Igreja Católica Apostólica Romana, essa fé que eu professo do Senhor, esse amor que eu tenho a São João Evangelista, a São José, a nossa mãezinha do céu, tem que ser traduzido em obras. Não existe um amor. Imagina aí os namorados e casados. Se alguém diz que te ama, mas jamais faz nada para demonstrar esse amor, você acredita que te ama de verdade? Eu duvidaria desse amor. Não faz nada, absolutamente nada. Zero compromisso, zero nada. Você acreditaria nesse amor? E eu não acreditaria.
Porque o amor de Jesus se comprometeu conosco até a morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz para nos salvar. Esse é o amor de Cristo. E nós nos comprometemos como com Ele. E como amamos a comunidade paroquial. E como nos amamos uns aos outros. Amamos a Jesus, mas como nos comprometemos uns com os outros? Como nos comprometemos com a paróquia? É esse amor à comunidade eclesial. Mas, como eu falei, uma comunidade eclesial concreta. Depois, amados irmãos, para terminar, no Evangelho, Jesus, é o Evangelho, nós podemos dizer várias coisas, mas eu vou pegar somente uma ou duas brevemente. Jesus estava ali e ele vai dizer assim, falam que ele está expulsando os demônios pelo demônio. Ele vai dizer assim que um reino dividido contra si mesmo não poderá manter-se. Amados irmãos, o amor à comunidade paroquial também se demonstra na união. E eu falo uma coisa para vocês que eu falei, e eu falo sempre nas paróquias quando eu chego, e o pessoal às vezes fica sem entender, fica assim, hã? Eu sempre falo assim quando eu chego num lugar, eu falo, vocês não são obrigados a gostar de mim, eu não sou obrigado a gostar de vocês. Porque gostar é identificação, vocês não precisam ser meus amigos. Eu vou ser amigo de alguns, outros serão meus amigos. E se vocês forem amigos de outros sacerdotes, eu não vou ter ciúme por causa disso. Mas vocês são obrigados a me amar como sacerdote, eu amar vocês como paróquia, como ovelhas que Deus me confiou. Sabe por quê? Porque isso é igreja. Isso é igreja. Amados irmãos, somos obrigados nesse sentido pelo amor que Deus nos uniu. Agora, o gosto, eu não gostei muito dele por causa do jeito dele, ok, tanto faz. Eu não vou chorar por causa disso. E não chorem por causa disso também. Fiquem tranquilos. Agora, o amor que temos que ter a Deus no sacerdote, e o amor que o sacerdote tem que ter a Deus nas ovelhas, esse sim. E aí, amados irmãos, por quê? Porque uma comunidade não pode ser dividida. Essa é a união que se demonstra. E essa união que nos leva a caminharmos juntos rumo ao céu. E esse olhar para o céu que nos faz viver agora, aqui concretamente, desenvolver a comunidade. Desenvolver espiritualmente, humanamente, e desenvolver também nas estruturas administrativas, paroquiais, pastorais. Mas por que o inimigo tenta sempre dividir? Porque a divisão destrói. Não fofoquem, não dividam, não levem e tragam coisas. Unam-se, amem-se. Eu falei, não vou com a cara daquele ali, pronto, você não tem com a cara dele, só serve com ele, mas sirva a Deus. Pronto, só serve. Aquele fulano ali tá bom, ótimo, reza por ele que precisa de conversão, só continua servindo a Deus. Pronto, só ame a Deus na igreja. Porque a divisão destrói. Porque o inimigo tenta dividir. É assim desde o início da humanidade. Por isso, amados irmãos, é preciso manter-se unidos em oração, no serviço. Esse é o amor à comunidade eclesial, à comunidade paroquial. E aí terminamos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Jesus então define um novo conceito de família. Família vai além do sangue. Família é aquele que faz a vontade do Pai. Somos família em Deus quando nos propomos juntos a fazer a vontade do Senhor. Vamos pedir a São João Evangelista, a intercessão também de São José, nossa mãezinha do céu, que nos ajude a estreitar os laços de família, família paroquial, família eclesial. Como? Buscando juntos fazer a vontade de Deus, que se expressa na igreja que nos conduz. Na igreja que me conduz através do meu bispo, diocese de Anápolis, através do meu pároco, o Padre Oswaldo, que nem sempre eu preciso estar de acordo, mas que eu acredito piamente que se Deus me colocou ele, é ele que me conduz, porque ele tem uma graça específica como pároco para me conduzir nesse momento. Através do pároco nosso aqui, Padre Marcelino, nesse momento. É o Senhor que nos conduz. E a vontade de Deus vai se expressando para nós assim. E rezemos pelas misérias uns dos outros. Como Santo Agostinho vai dizer,
Se teu irmão falha, reza por ele, porque ele precisa de conversão. E reza por você, para que você não faça igual. Assim, nós demonstramos o nosso amor à comunidade. Cada dia mais, cada dia melhor. Sejamos uns com os outros unidos a Deus. E unidos a Deus, expressemos essa união, né, na nossa vivência de paróquia, nessa vivência eclesial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos